desse momento, porque para fazer muitas fotos nos países muito distantes. Registrei fotos da Lapônia, Antártica, Equador, Galápagos, Nova Zelândia, Brasil, Piauí e Bauru, por exemplo. Então eu estava fazendo muitas fotos usando esse equipamento para aproveitar desses lugares incríveis para poder fazer minhas reportagens sobre esses lugares. Até que em 2005 eu tive uma missão em Antártica. E como logo antes de ir para a Antártica, eu falei, nesse momento, agora vou precisar ter uma máquina legítima, uma máquina boa para poder gravar essa época, porque realmente estava uma viagem, eu fiquei muito privilegiado, me senti muito privilegiado de poder ir num lugar onde tem pouquíssimas pessoas que vão. Na volta da Antártica, eu mudei de vida. Eu deixei o lançamento de balões, porque estava um trabalho que me deixava muito tempo, mas não estava correspondendo a meus anseios. Eu quis mudar um pouco de vida e me tornar para outro tipo de vida mesmo. Então eu mudei para Bauru com projetos de lugar alternativo, de educação ambiental, de experimentação de arquitetura também sustentável, para economia diferente, economia alternativas. E como eu tinha começado a fazer fotos lá na Antártica, quando eu cheguei lá, eu também tinha bastante amigos artistas, como falar, músicos, e eu comecei a tirar bastante fotos de shows deles, de espetáculos deles. Então nesse momento eu comecei realmente a pegar a foto como uma atividade. Existem momentos na vida, existem fases na vida em que os papéis se invertem. Hoje eu não estou somente como um filho, hoje eu estou com a voz de um homem que ensinou para ti a se enxergar. Quero agradecer o convite de toda a equipe, obrigado. Uma honra, é um prazer estar aqui compartilhando uma história desse grande homem, que vocês têm muitos da questão de Paraty, mas eu vou contar a história dele. E foi incrível, porque eu encontrei com um guido na rua, e apresentei meu pai. Ele não é fotógrafo? Eu falei, um dos primeiros de Paraty. Né? Vamos chamar ele lá para esse evento. Então, ele não sabia. Eu deixei ele sem saber, trouxe aqui na surpresa. Ele ficou animado quando viu vocês, ficou animado. Legal, tu não é fotógrafo? Eu falei, ficou animado. Eu falei, um dia vai falar lá com a frente. Chegou, é agora. Pedro José Marcelo Fernandes, ele nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro de Padre Miguel. Padre Miguel, nasceu naquela região de lá. E filhos de uma dona de casa e um homem, Pedro também, Olga e Pedro. Olga era dona de casa e Pedro era conferencista, de Cais do Porto, do Rio de Janeiro. Naquela época, Pedro está ali, nasceu, irmãos, são 4 filhos, ele é o segundo dessa família. E aos 5 anos de idade, naquela época, ele foi acometido de uma grave doença. Eu imagino que quando uma mãe, um pai via uma criança que começou a vomitar,
começa a ter dor de cabeça, começa a ter convulsão. Imagina aquela cena, no subúrbio daquela época, no estado do Rio de Janeiro, sem recursos, né? Levando essa criança para o hospital. Imagina como é que foi aquele momento, à beira da morte, e o médico veio e falou para ele, ó, teu filho tem meningite, e a partir de agora ele não vai ouvir. É uma deficiência auditiva profunda e permanente, que acometeu seu Pedro José. Mas isso não impediu de ver e ouvir a vida de uma outra forma. Dizem que quando a pessoa perde um sentido, os outros sentidos aprimoram, outros sentidos ficam mais realçados. Por isso que eu sei que ele e minha mãe conseguem ver coisas que a gente não vê. Ver detalhes que eu não consigo ver. Eles conseguem enxergar além do rosto, conseguem enxergar a alma da pessoa, conseguem enxergar o sentimento. Pedro cresceu, aqui está a Avenida Brasil, ó. Avenida Brasil. Avenida Brasil. Cresceu, naquela época não tinha integração, não tinha conexão, não tinha inclusão, não existia a linguagem brasileira de sinais. Uma salva de palmas aqui para nossa amiga Marélia, que hoje ela faz a conexão da comunicação. Não existia, e pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência, o mínimo que tinha, eram marginalizadas, eram retiradas, eram abandonadas, não tinham oportunidade de crescer, não tinham oportunidade, muitos aqui estão naquela época. Então, mas mesmo assim conseguiu estudar, com muita dificuldade, conseguiu ter o seu diploma, sonhava ser um militar, porque o irmão dele também é militar, ficava seguindo o passo do irmão, mas não, pela deficiência não pôde seguir a carreira de militar. Cresceu, estudou, noivou com a dona Romisa, minha mãe que está aqui. Dá um aplauso para ela que é. Casaram-se, e aquela vida de estudantes, aquela vida de procurar saber onde trabalhar, com quem se conectar. E aí surgiu uma chance, né? Ele começou a pensar, a raciocinar, ver o que ele poderia fazer na vida. Estudar edificações, estudou prótese, estudou eletricidade, várias coisinhas, mas não se identificou. Mas foi que chegou. Quando a abertura da Rio Santos, assim que ele chegou assim que abriu a Rio Santos, ó, pegou o Fusquinha e veio conhecer a cidade de Paraty. Naquela época, em 75, 76, quando abriu a Rio Santos, ele pegou o Fusquinha dele e veio ver, né, um trabalho que, uma fotografia, algo que pouca gente fazia. Ele tinha o curso de fotografia, trabalhava com fotografia no Rio de Janeiro, decidiu então investir. Escolheu a cidade, não para trabalho, mas escolheu uma cidade para pertencer. E essa cidade acolheu o Pedro José, o homem que escuta com os olhos. E a partir daí... Gostou? Tá lembrando, né? É. Aqui em 79 ele chega em Paraty, né? E aí só são os registros das primeiras fotos. Observe como é que ele olha através da lente, né? Toda a arquitetura, a captura das imagens, ela é momentânea. Mas me parece que ele gosta de olhar as imagens e saborear aquela imagem, né? Ele não registrava apenas foto, ele registrava, ou melhor, ele não registrava somente prédios, estruturas, ele registrava histórias, memórias. E aqui tem algumas fotos que a gente consegue ver o momento de trabalho dele, né? Fotografia como batizado, como festa do divino, eventos religiosos, eventos políticos, eventos escolares, eventos famílias. Muitos aqui devem ter passado por ele. Ele já foi na casa de alguém aí tirar foto, né? Não é? Já foi na casa de alguém tirar foto. Naquela época ninguém tinha câmera, então ele era o único de Paraty. E ela tinha muito serviço. E aqui na correria, pode seguir. Então registrava a arquitetura, não somente prédio, mas ele dava vida. Eu lembro que as pessoas, quando pintavam as casas, chamavam ele para registrar, depois da pintura,
para ter isso como memória. Então, ele registrava memórias, registrava as emoções das pessoas, registrava a vida como ela era. Observa só, quem sou eu? Sou eu, meu irmão, e essa pequenininha que está aqui, ó. Observa só também que tem umas linhas aqui. Eu peguei essa foto de propósito, tem umas linhas e ele gostava de mapear cada detalhe. Eu vou dizer por quê. Para seguir. Antigamente a cidade não era turística, né? A cidade era um recanto de pescadores, não tinha muita gente, era deserto, era silencioso a cidade. Ele caminhava pelas ruas registrando a alma da cidade. Foi viva, né? Nas suas festas, nas suas tradições, nos seus eventos, as pessoas, né? No final de semana, ele registrava aqui algumas pessoas que ele fez amizade naquela época. E que época, né? Olha só. Eu dava a camisa aberta. Faz o bigode. Tem algum lugar aqui com as pessoas que chamaram ele para tirar. As pessoas tratavam ele como um mudinho naquela época. Minha avó ficava uma fera quando falava isso. Uma fera. E aí, mas a cidade chamava ele como mudinho. E aí chamava, vem cá, vem tirar uma foto minha. Ele ia lá tirar a foto. Ia tirar uma foto de todo mundo. Revelava a foto aonde? Na própria casa. Eu lembro que tinha um banheiro em casa, e ele tinha toda a estrutura, todo o conhecimento para fazer trazer a vida naquela imagem, né, naquele negativo. Eu botava para secar, corda. Enfim, ele sabe os processos e fazia isso. E as pessoas ficavam ansiosas para ver o resultado das suas fotos. Né? Não pode perder, né? Não pode perder. Tem que ser certeira nas fotos, né? Não tem essa de voltar e, ficou bom, não ficou bom. Era uma só. Isso ficou bom depois, né? Depois de tantos dias, né? Tantos dias, pode seguir. Então, as festas do cotidiano, aqui umas imagens que eu consegui de umas pessoas, né, de casamento, olha só. Esse jovem rapaz já estava ficando já sem cabelo. Aí em 89, nos anos 80. Aí tem um vídeo, se quiser. Você consegue ver a movimentação dele tirando foto, como é que ele... Que era o único fotógrafo que tinha nas festas de casamento e aniversário. Olha lá, você vê ele aqui, ó. Nossa, é o único fotógrafo. Elegante, rapaz, né? Elegante. Legal essa referência. Alguém captou essas imagens e me passou. Eu fiquei muito feliz por ver ele, a imagem viva dele passando. É muito bom de observar. Então, e aí a vida foi passando, foi bem, ele conseguiu ter uma vida muito boa com fotografia, né? A autoridade foi respeitado aqui, era o único que tinha, era o único que tinha aqui, né? Fazia fotos aqui de políticos, né? Aqui a câmera de vereadores, fazia fotos de festa na cidade, era o único que tinha aqui. Então, a agenda dele via cheia, todos os dias, naquela época não tinha ninguém, uma mina de ouro que ele encontrou aqui na cidade, né? Sabendo o conhecimento de fotografia que ele tinha, se tem. Aqui algumas imagens que eu lembro que ele ficava ali nas festas na praça, esperando algum cliente chamar ele para registrar foto. Ele vinha aqui, quanto é a foto? 5, 10 reais. Né? Ele tirava a foto, depois passa lá o telefone, pega lá comigo depois. Ele ia trabalhando assim. E sempre viu ocupado, com 2 câmeras assim, carregando. Uma imagem muito boa. E aqui era a casa onde nós morávamos. Esse prédio ainda existe. Esse prédio está em frente ao Rede Marketing, na Curitiba. Está diferente o prédio. E aqui rolou muitas histórias, né? Muita revelação de foto, muitas pessoas buscando as imagens aqui, batendo palmas, chamando ele. Falei, minha foto tá pronto? Não, ainda não. Anda um pouquinho. Ainda é assim. Ainda é Eles vão estar secando, tá escando. E aí por muito tempo a gente tirou foto 10 por 15, 20 por 25, fazia 3 por 4, então era o único que tinha aqui. Mas documento todo, começo do ano, escola, e pessoal
que precisava de foto, né? Tirar uma foto. Aqui, nesse espaço aqui, tirar uma foto. 3x4, então vivia cheio, vivia o pessoal fazendo fila no começo do ano aqui. Porém, as coisas não são flores. Não são flores. Foram chegando os concorrentes, né? E ele com a dificuldade de comunicação, os dois, a dificuldade de interpretação, às vezes, né? E hoje nós temos aqui a internet, temos o Facebook, as pessoas interpretam de forma errada. Imagina naquela época que ele não sabia comunicar, não tinha libras. Estavam criando as libras ainda. Estavam criando. E, inclusive ele foi e ela também foram professores de libras aqui na cidade. E aí chegou a época dos anos 2000, lembra aquela Sonyzinha que chegou? Todo mundo tinha Sonyzinha aqui no bolso. Aí os convites de fotografia para casa foram diminuindo, os convites de fotografia para casamento foram diminuindo, os eventos foram diminuindo. E ele, naquela situação de tirar foto e as pessoas não pagam, de tirar foto, outro lá, ele gastou, ele começou a parar de revelar porque estava contaminando com tanta química, aí tinha que mandar para o Rio de Janeiro e demora semanas, aí o cliente não espera, não quer saber. Não é fácil, não é fácil. E aí ele ficou com tanto material em casa, que minha avó teve uma ideia muito legal, de fazer um mural aqui, Esse mural, as pessoas iam vendo, ele tirava foto das pessoas, quer saber? Tá aqui tua foto, ó. Vem pagar tua foto. Então quem ficava com vergonha lá, não é minha foto. Pagava, não é minha foto. Então avisa a população que a sua foto tá aqui, vai ficar exposta. Graças a Deus nós estamos IA, né? Pra fazer desenhar essa imagem. Mundo da vergonha. Muito bom. Eu lembro que ele ficou muito indignado com essa época. E aí pegou muitas fotos que ele tinha e jogou fora. Negativo, assim, nossa. Mas um homem que aprendeu a escutar, né, com os olhos, sempre amou a imagem, sempre amou a se conectar. E ele já há uma certa idade, né, com 60 anos, começou a pintar. Sempre desenhou, né, mas começou a fazer isso mais vezes. Aí chegou até a no jornal, ó. Fotografou metade da cidade. Tá no jornal isso, da cidade naquela época. Pedro José, fotógrafo, agora é pintor. Ele foi audacioso bastante para trocar de profissão. Fez uma transição. E quem antes registrava imagem de pessoas na cidade, agora está registrando até imagem da cidade. Ele ficava na cidade aí, sentadinho, nas praças, fazendo desenho, pintura. Como eu falei, a fotografia, ela capta aquela imagem. A pintura permite você demorar ali, namorar aquela imagem, passo a passo, e você vai desenhando, você vai criando, vai dando ideias. E é assim que ele enxergava a cidade, que ele enxerga a cidade. Trazendo a tua visão para a tela. Muitos desses quadros não estão com a gente, porque foram vendidos, né? Foram tantos quadros vendidos, aí foram registros que nós conseguimos aí. Alguns quadros que ele desenhou, inclusive fizemos até uma exposição aqui na cadeia, aqui, né? Do lado da Santa Casa, na cadeia, uma exposição de uma semana, uma exposição para os quadros, e rapidinho as pessoas foram comprando as imagens da cidade. Aí ele aí, no dia da exposição, né? Nos dias que ele montou. Pintou muito. Nossa, que coisa linda. E até hoje ele diz que quer voltar a pintar. Eu entendo. Quer voltar a pintar. A arte de colocar a vida, né? Que você está observando. Pode seguir. E essa aqui é a foto da família. Foto da família. Pedro José, ele é muito grato a essa cidade. Por tantas histórias, por tantas emoções, por tanta vida, por tanta vida que ele deu através das mãos dele na fotografia. E hoje eu sempre observei desde criança ele olhando a cidade por trás das lentes, o tempo todo. E a cidade era mostrada através das lentes.
E hoje, pai, hoje, por muito tempo, você viu a cidade escondido, ninguém te via, porque quem faz fotografia é bastidor. Quem faz fotografia não é palco, é bastidor, às vezes a pessoa não reconhece você, mas reconhece a tua foto ali. E hoje, por muito tempo, você ouviu a cidade, e nesse momento, a cidade está te olhando. Uma salva de palmas. Não, aqui é um sinal de amor. Aí você fazendo assim, ó. Assim pra ele, foi uma cidade de amor. É. Pode tirar uma foto aqui, nossa. Todo mundo fazendo assim? Dá pra falar. Fazendo assim? Isso daí é um sinal de amor. A gente normalmente tem mais facilidade Dona. com o outro. Aqui, ó. Isso. Isso daí, ó. Ai, eu Vamos lá. vou botar o dedão pra fora. E pra palma de palma, pra tudo, é assim, ó. É assim, ó. Muito bom, muito bom. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado a toda a equipe. Tem um presente pra ele? Uma salva de palmas pra esposa. Pra acompanhou. Pronto. Obrigado, obrigado. Ai, pai, vai embora. Você não fez uma 3x4? Acho que fiz. Guido, uma foto também. Vem cá você também. Você pega. Se a gente vai arrumar um fotógrafo aqui, nem serve. É o único que muita gente que tá aqui. Eu perguntei pra mim, mas você não fez, né? 3x4 com ele. Manda um amigo. Muito obrigado. Obrigado. Sensacional. Mais de 30 anos, né? Tô emocionado, tô emocionado. Vou só esperar. De novo. Nós vamos fazer uma fazer uma homenagem. Vamos só trocar a cadeira ali pra ele sentar. Dia que os netos da Nossa, a gente manda vir os netos, a gente vai ficar rouco, a gente manda vir os netos. A gente faz uma Tudo certinho. Boa noite a todos. Boa noite, Hélio. Seja bem-vindo. Muito gratidão para você, Roberta, de fazer esse convite. Eu fico muito honrado. Ficamos muito felizes de ter essa ideia. Faz pouco tempo que estou em Paraty. Gratidão a todo mundo que foi, que está presente hoje também, porque fazendo uma apresentação assim em português, uma plateia tão grande. Eu vou pedir a licença para não hesitar demais, para ficar um pouco mais fluida, de ler bastante do meu texto, porque senão vai difícil de engrenar. A gente teve só um probleminha técnico com o nosso passador aqui. Eu vou pedir para você fazer assim, a Roberta vai passando os slides aqui. Tá bom. Tá bom. Então, eu nasci na Alemanha em 1957, de pais franceses, os dois aqui, um jornalista e uma jardineira de infância. E eles gostavam muito de fotografar. Eu tenho um acervo de fotografias deles enorme. Eles gostavam também de escrever até cartas, poemas, novelas, peças de teatro. Então, estava muito ligado com registrar muitas memórias. E até, na época,
nos anos 60, o início de 60, ele estava fazendo montagens audiovisuais, álbuns caprichados, mesmo como recursos bem básicos que tinha. Não tinha PowerPoint, não tinha... Estava só o carrossel de diapositiva e como falar, um gravador de áudio analógico, não tinha nada para editar. Eles colocavam música, textos que eles escreveram, títulos assim também. Faziam muito coisas muito bacanas. A gente mudou para Beograd. Pode ter o apontador? Apontador vai estar mais fácil. Assim vai evitar. É o do meio. Grandão. Assim. Isso. Então a gente mudou para Iugoslávia, Beograd, porque meu pai estava o responsável do escritório local da AFP, a Agence France Presse. Mas a gente não ficou muito tempo, porque a gente precisou voltar na França, porque meu pai faleceu quando ele estava com 5 anos de idade. Então, essa época já é únicas coisas que... As memórias, eu não tenho nenhuma memória dessa fase da minha vida. Eu comecei a ter memórias quando a gente mudou para a França. Eu não tenho nenhuma memória do meu pai, só coisas que as pessoas conversavam. Então, eu passei minha infância no subúrbio de Paris, a infância e a adolescência. E eu ganhei, quando eu estava com 7 anos de idade, eu ganhei uma máquina desse tipo. Não é exatamente essa, mas estava assim, um cubo assim para fazer fotos. E eu fiz minhas primeiras fotos lá no Rio Sena, porque eu tinha um passeio e minha mãe me levou lá. E comecei a fazer algumas fotos. Eu participei num fotoclube da minha escola, mas eu aprendi a fazer técnica de revelação, ampliação, todas essas coisas, mas eu peguei outros caminhos, então a fotografia ficou esquecida. Porém, eu sempre gostava de ter lembrança dos momentos importantes. E eu colecionava fotos que os outros tiraram, dos eventos onde eu estava assistindo ou ator mesmo. E realizei às vezes diários com essas fotos, diários ou jornais de bordo, porque também eu fiz bastante navegação de barco de vela. E eu tinha poucas oportunidades de tirar fotos com material emprestado, porque eu não tinha uma câmera. Por exemplo, uma noite de frio recorde do subúrbio de Paris, que eu fiz essa foto aqui. Fotos, por exemplo, no carnaval de Copenhague. Onde um amigo me emprestou uma lente de 200 milímetros. Eu comecei a gostar muito de tirar retratos de longe, assim, bem espontâneos. Então, essa é uma das fotos preferidas dessa época. E todas essas fotos lá, daqui e aqui, são de fotos de navegação. Em 92, eu participei nos Jogos Olímpicos. Não, eu participei não. Eu assisti nos Jogos Olímpicos de Inverno de Albertville em 92. E eu fui na cerimônia de fechamento. Eu vi todos os voluntários que estavam lá fazendo a festa depois. Eu tive sempre o sonho de participar, que eu fiz
em 2024 como voluntário em Paris. Então eu realizei meu sonho. Pode passar. Por exemplo, essa é uma foto que eu tirei durante uma navegação desse amigo. Eu naviguei sempre com ele, até eu atravessei o Atlântico com ele, no barco de vela, e a gente fez bastante travessia. E ele também, mais ou menos na mesma época, porque ele, em 2024, ele chegou de uma volta do mundo em solo, que se chama Global Solo Challenge, é um Vendée Globe para amadores. Então ele conseguiu realizar o sonho dele, eu consegui realizar meu sonho na mesma época. E, assim, Sozinho. é, Não sei quantos meses. Então, como eu falei, eu sempre fui interessado pelas forças das fotos como testemunhas. Então, um dia que eu estava na Vallée de Chamonix, eu achei um cartão postal de 1896 como a geleira de L'Argentière. Eu tentei de achar exatamente o ângulo e reproduzir a mesma foto para ver como as geleiras estão derretendo. Então eu sempre gostei do impacto das fotos que testemunhas da evolução do planeta. A partir de 96 eu entrei um time bem reduzido de lançador de balões de pesquisa para o Centro Nacional de Estudos Espaciais, balões que sobem a 40 quilômetros para fazer pesquisas. Então, e tinha um material de foto lá. Eu fui encarregado de registrar as fotos dos lançamentos. Então eu consegui fazer bastante fotos bem interessantes de lançamento de balões, que são uma coisa que tem pouquíssimas equipes no mundo. A gente fez um levantamento uma vez que nosso trabalho de lançador de balões tinha apenas 60 pessoas no mundo, menos pessoas que de chefe de Estado. Então, uma profissão mais rara. Eu aproveitei deste momento porque para fazer muitas fotos nos países muito distantes. Registrei fotos da Lapônia, Antártica, Equador, Galápagos, Nova Zelândia, Brasil, Piauí e Bauru, por exemplo. Então eu estava fazendo muitas fotos usando esse equipamento para aproveitar desses lugares incríveis para poder fazer minhas reportagens sobre esses lugares. Até que em 2005 eu tive uma missão em Antártica. E como logo antes de ir para a Antártica, eu falei, nesse momento, agora vou precisar ter uma máquina legítima, uma máquina boa para poder gravar essa época, porque realmente estava uma viagem, eu fiquei muito privilegiado, me senti muito privilegiado de poder ir num lugar onde tem pouquíssimas pessoas que vão. Na volta da Antártica, eu mudei de vida. Eu deixei o lançamento de balões porque estava um trabalho que me deixava muito tempo, mas
não estava correspondendo a meus anseios. Eu quis mudar um pouco de vida e me tornar para outro tipo de vida mesmo. Então eu mudei para Bauru com projetos de lugar alternativo, de educação ambiental, de experimentação de arquitetura também sustentável, para economia diferente, economia alternativas. E como eu tinha começado a fazer fotos lá na Antártica, quando eu cheguei lá, eu também tinha bastante amigos artistas, como falar, músicos, e eu comecei a tirar fotos, bastante fotos de shows deles, de espetáculos deles. Então nesse momento eu comecei realmente a pegar a foto como uma atividade não principal, mas muito mais séria. Porque ontem estava mais assim, avulso. E quando eu estava. Não, tem ainda esses três. Eu usava. Fora dos fotos de espetáculo do esse, a gente estava fazendo bastante viagem, então utilizei bastante a foto para guardar essas fotos. Por exemplo, o Tour du Mont Blanc aqui, que é uma das minhas fotos preferidas, de registrar uma noite que quase acabou o tour, porque tinha uma chuva que tinha destruído nossa barraca, e a gente estava não sabendo se a gente ia poder continuar. Estava no segundo dia do tour. E eu tirei essa foto e a gente terminou o tour. E foi uma experiência incrível. E também, por exemplo, a Eclipse Total lá no Chile, que eu estava a segunda Eclipse Total, a primeira estava na França. E então a gente foi lá para ver, como o Malu falou, a bolota preta. Bom, agora a gente vai começar antes de fazer as três séries de fotos, eu posso falar que eu não tenho um estilo bem definido, porque eu sou um fotógrafo eclético. Mas a magia do momento eu capturo mais espontaneamente coisas que me atraem, uma cena que me toca, sem planejamento. Eu nunca fiz realmente um trabalho de construção de foto. Eu sempre estava tentando de registrar os momentos que estavam mais tocantes. Então eu espero que essa apresentação vai mostrar isso também. Mais a terceira ainda que as duas primeiras. Então a gente vai começar para refrescar um pouquinho. Lá a gente vai para a Antártica, vai começar lá. E eu estava lá para a Primavera Polar. E eu fiquei 3 meses nessa base de McMurdo aqui. Essa base de McMurdo, ela está na mesma distância do Polo Sul, é a terceira base mais perto do Polo Sul. Tem uma base aqui, uma Concórdia que está aqui, e a terceira é McMurdo. É a mesma distância que daqui a Salvador de Bahia, mais ou menos. Então é bem perto, a gente está bem perto do Polo Sul. E nessa missão eu encontrei um pintor, Alan Campbell,
que na primeira, estava a segunda missão que ele tinha, porque o programa atrai artistas para, não só cientistas, mas artistas também para dar ao público um outro olhar da Antártica que só a coisa científica. Então, ele estava a segunda. A primeira missão dele, ele tinha levado um monte de tubos de tinta branca. E, na verdade, ele usou quase nada de branco. E a segunda, ele tinha só um meio tubo de branco. Todo o resto estava de cores. Então, deu a ideia do título da série, que se chama As Cores do Branco. Porque estas... O tubo era o filme? Oi? Era filme? Não tinha, ele era um pintor. Ah, Pintor, entendi. Então, ele tinha... ele usava nada de branco, Nada de porque, branco. porque tem muitas cores. Antes de ir para a Antártica, eu passei bastante tempo nessa base aqui. Aqui Runa, no norte da Suécia. Eu passei no total 1 ano e meio. Então, eu também, lá, eu vivenciei meu recorde de temperatura. Menos 45 graus. E a gente trabalhou durante a noite para lançar um balão com menos 45 graus, 4 horas fora. Posso falar que é uma sensação de frio bem diferente. Então, eu coloquei nessa série algumas fotos da Lapônia para fazer essa ponte com a Antártica, porque de um lado e do outro da Terra. Então tem duas fotos de Kiruna o início, a segunda também. Essa é uma escultura de gelo que fica lá durante 4 meses. Porque a temperatura não subiu, então fica assim. E no final vai ter algumas fotos de auroras que eu tirei na Lapônia, porque na Antártica a gente não teve muitas oportunidades de ver auroras. Bom, a gente vai, durante essa série, a gente vai passar um dia, fazer como se a gente passava um dia de primavera polar, e você vai ver que à medida que as fotos vão andar, as fotos vão começar mais azul e vão terminar com cores mais quentes. Então a gente vai ver essa evolução. Essa, por exemplo, são ondas congeladas. Porque a base de McMurdo está numa ilha. A toda a volta é o mar. E o mar ficou gelado durante 6 meses. E o início, toda a pressão das ondas fazem todas essas ondulações. E também tá como se tem pressões que fazem como uma montanha que sobe assim. Tem bastante. Lá, por exemplo, cadê o céu, cadê o gelo? Tem céu? Céu também. Na verdade não tem céu, mas parece que tem céu. Boa, gente. Esse aí também. Olha lá, tem até a nuvem. Não, mas Ele tem só gelo. Ainda algumas. Sabendo que essa ilha também é uma ilha vulcânica. E acima da estação tem o vulcão Erebus, que é o maior vulcão ativo da Antártica, que está a 3.800 metros.
Então a gente passa de 0 a 3.800 e tem uma geleira que desce do vulcão e que chega até o mar. E essa é a parte frontal da geleira. E lá, por exemplo, também tem a impressão que essa está em limitação. Está uma magia, uma coisa magnética que está segurando o gelinho. É a cena das fotos que me lembra um elefante. Ah, tem um. Tinha uma da montanha saindo ali embaixo que passou antes também, e uma outra. Então, e tem uma que eu não coloquei, que realmente parece um elefante com uma Se o homem. mas é outro que é mais assim. E, por exemplo, assim, é um vulcão aqui. O vulcão está quase sempre fumando. Então é uma coisa muito louca, porque você pensa que você está num continente de gelo e você tem um fogo da terra que está saindo. Que contraste. Todas essas mudanças de força, tudo isso, provoca às vezes coisas que parecem um pão que está se abrindo. A massa de pão que está abrindo. Tem estruturas maravilhosas. E tem pouquíssimo neve. Tem quase nada de neve, só gelo. Porque tem pouca umidade. O ar está 20% de umidade só. Então não tem tempestades de neve. Quando tem neve é porque é o vento que está levando. Por exemplo, assim. Tem um pouquinho, mas é porque é o efeito do vento mesmo. Ela está começando a ter cores diferentes, como a reflexão do sol no gelo. E tem... Tudo isso é só o efeito do vento. Não tem nada outra, não tem chuva, não tem nada que modela as coisas. É só o efeito do vento. É de vento que pode atingir 200, 250 km por hora. As composições são Por incríveis. exemplo, isso parece uma coisa que uma pintura, uma coisa, um desenho. Esse desenho é muito lindo. Lá não é um elefante, parece um pássaro também. E lá não teve nenhuma ação humana, é só vento. Porque não tem ninguém. Parece um verde, entendeu? Parece um No Instagram. Como a gente está na primavera, tem começando a derreter um pouquinho e provocar essas cristalizações de gelo quando resfria de novo. A paisagem da Tabajara, como está aqui. Né? Fica assim também, A gente começar a ficar no fim do dia. Sim. Já tá. Muda a cor de Já está começando até o... Aquela chata que faz pergunta técnica, e você está usando o que aí? Oi? Qual era a câmera e o que você usava de lente? Você trocava lente, usava a mesma lente? Não, tinha duas lentes, dois zoom. Na verdade, é um 80-200 e um 25-70. Uma coisa também, eu não fiz nenhum trabalho de cor. As cores que vocês estão vendo lá
eu mudei um pouquinho o contraste, a luminosidade para dar, mas eu não reforcei as cores, todas são cores naturais. Eu tentei de deixar o mais natural possível. Tinha um bicho tentando sair, né, do gelo, assim. Muito bom. Eric, isso é espuma do mar? Oi? É espuma do mar? Não, na verdade o que acontece é que o mar, como eu estava explicando, tem no início do inverno tem bastante ondas e as ondas fazem pressão e fazem levantar coisas e como tem o gelo que está, o frio que está gelando a água, conseguindo fazer congela as coisas. Uma da onda congelada. Congela. Não é instantâneo, mas tudo isso é o processo do inverno. A gente sempre associa miragens com quente, com o deserto. Lá tem uma miragem aqui. Está começando até ondulações de diferença de temperaturas entre menos 20 e menos 30. Não é de 40 e 50 graus. Também. E lá a gente pode ver que quando tem bastante vento, os ventos são totalmente irregulares e todas essas. E a película de neve que tem, que está voando, provocando esses nuvenzinhos. Parece um caminho. Lá tinha muito vento. Estava tipo 140 km por hora. Você falou que você se sentiu privilegiado de ser uma das pessoas aí, porque é um lugar onde poucas pessoas vão, né? Mas você sentiu isso quando você estava lá, tipo... ou era tanto frio que não dá para tempo de pensar nisso? Ah não, você ficava... estava realmente uma impressão de estar num outro planeta. Totalmente, porque não tem nenhuma planta, não tem nenhum animal. Enfin, sim, tem, mas pouquíssimos. Não tem nada que um continente parece morto, mas dá uma impressão muito forte de difícil da força da natureza mesmo. E barulho? O vento fazia barulho? Quando tem vento assim, tá fazendo muito barulho, muito. Estava sozinho? Sozinho? Não. Não. Estava, mas para fazer essas fotos eu estava um pouco afastado de meus amigos. Por exemplo, perto do chão, também a cor está começando, o sol está se pondo, então a cor começa a mudar. Essa é uma outra ilha, que está na frente, uma pequena ilha. O vulcão de novo. Quando não tem fumaça, as pessoas que estão ficando lá ficam um pouco mais inquietos. Porque pode vir uma explosão. E melhor quando está fumando. E, por exemplo, tem bastante também, como os ventos, tem bastante nuvens de onda, assim, devido à montanha. Tem um pouquinho. Essas nuvens aqui são nuvens estratosféricas. E estava um dos lugares onde tinha a destruição da camada de ozônio. Está bonito, mas estava bem. Então, o que aconteceu que nosso trabalho, que estava de monitorar 80% do lançamento dos balões, estava de monitorar a camada de ozônio e de entender o processo. Pelo menos uma vez na história, os políticos escutaram os científicos e tomaram as medidas necessárias para
parar esse crescimento do buraco da camada de ozônio. Uhum. E hoje não está ainda totalmente reconstituído, mas está no caminho mesmo. E foi um sucesso mesmo. Quando você está vendo a lua que está se pondo atrás, olha a forma da lua. E também porque tem esses movimentos de ar que provocam Sensação, né? Sensacional. Realmente, os cores de branco. Quando tem uma tempestade que está chegando, olha o céu. Tá? Essa é uma das minhas fotos preferidas. Eu tive a sorte, o sol está embaixo do horizonte, atrás dessa montanha. E o sol está iluminando essa nuvem aqui, detrás da montanha. Então dá a impressão que tem um ponto de luz, mas onde vai esse caminho? Esse também, minhas fotos preferidas. Então a gente, da noite, então a gente volta para a Ártica e você vai ver algumas auroras boreais, sabendo que quando tem um lá, tem um outro lá, é simultâneo. Porque como o efeito do campo magnético, quando tem um raio de sol, raio gama do sol, eles estão desviados dos dois polos Que simultaneamente. interessante. É. E uma aurora boreal pode, o austral, é a mesma coisa, você nunca sabe quanto tempo vai durar. Pode ser 3 segundos, mas pode ser 3 horas. E tem algumas que são fixas e outras que estão se mexendo sempre. E formas diferentes. Nunca sabe. Esse é o mágico. é um dos espetáculos mais mágicos que eu conheço. Se eu tenho um aviso para fazer para todo mundo, se você tem uma oportunidade de ver auroras boreais e eclipse total de sol, são os 2 espetáculos no mundo que são os mais O eclipse eu já vi, a aurora é toda vez. eclipse total, porque senão eclipse parcial é Bola preta. mas olha a luminosidade da aurora, porque atrás é a lua cheia. É a lua cheia. Então, ele está muito, muito luminoso. E às vezes, lá são quase todos verdes, mas pode ter de todas as cores. Pode ser vermelho, azul, de todo. Depende dos átomos de gás que tem. Acho que essa é a última, né? Vai. Então a gente vai passar a segunda, que é, porque eu tive mais um privilégio, que o pintor que estava lá teve a autorização de ir para a cabana de Scott, que é um dos 2 exploradores que foram para o Polo Sul, dos primeiros, mas ele foi no Polo Sul, mas não voltou, morreu na volta. Então a cabana ficou intacta, desde 1906, se eu lembro bem, mais ou menos assim. E essa cabana é rara, é quase impossível de visitar porque está protegida mesmo. E eu tive esse privilégio de poder entrar lá e fazer algumas fotos que, aliás, são quase as últimas autênticas.
porque estava em 2005, em 2006 eles fizeram uma reforma da cabana, porque a mudança climática estava começando a destruir a cabana. Então, eles para preservar, eles fizeram uma reforma. Então, hoje não é mais um museu. Lá estava mais um túmulo de fantasmas. Então, desculpa. Então, esse é o lugar da casa, uma grande cabana, e o vulcão que está atrás. Esse, por exemplo, são as caixas de materiais que BAE, o British Antarctica Explorer, uma coisa assim. Essa é outra cabana que é perto, do lado de McMurdo, onde tinha todos os suprimentos que eles deveriam pegar quando eles estavam voltando do polo. Então eles não chegam também lá. Eles não acharam. Quando você está vendo as roupas e tudo que eles tinham na época, é bem a eletricidade não estava ainda um pouquinho pioneira, né? Estava as pilhas, tudo. E tinha todo o equipamento de química, todas essas coisas para fazer. Realmente são coisas que a gente não vê mais. Tudo é eletrônico, tudo é com material moderno, olha, e faz pouco tempo, não sei. 100 anos. Essa será a cozinha. Todas essas coisas são da época, né? Ficaram lá. Bom, foi bem protegido pelo gelo. Claro. Porque a temperatura fica calma. Chocolate. Na praia da lata. Não é? Tinha muita comida, amor. As composições são fora de série, sensacional. E quando todo o tempo que eu fiz essas fotos num silêncio total. A gente estava 3 dentro, mas a gente estava andando como nos ovos, porque a gente tinha a impressão de presença lá. Então, estava muito forte essa sensação, a cozinha. Fogão. Quanto tempo que já estava? Quanto tempo já estava? 100 anos? Mais ou menos um século. Eu sei que Burns e Shakespeare, porque quando eu fiz essa exposição, que é uma exposição que já tornou em Bauru, eu peguei os trechos lá assim, os trechos daqui, eu entrei no Google para ver, e realmente uma peça de Shakespeare e um poema de Burns. E como estava no início da primavera de lá, começava a ter um pouco de sol. Pouco sol, um sol bem rasante. Ele estava intocável. Quando você eu vou ali e já volto. Ele não voltou. Encheu a roupa assim, de cabelo.
Era baixo, né? Nem tinha roupa ali, como assim, qualquer jeito? Qualquer jeito, não, Então, tava ajeitado, né? É uma das particularidades da Antártica, porque como não são países, assim, são territórios concedidos só para a administração, mas eles não pertencem. Mas, por exemplo, a McMurdo é dos Estados Unidos e a base Scott é da Nova Zelândia. Então, do lado de um do outro, só que a Nova Zelândia é aqui, os Estados Unidos aqui. E lá, olha bem, isso é uma miragem. Não existe. Não tem. Essa barreira branca não existe. É só um efeito ótimo. Nossa. Essa é uma coisa muito boa. Não, muito mesmo. Pô, parece uma barreira. É não. Que loucura. Não cabe. Pronto. Então aqui acabou a segunda para a última. Que são essas fotos que para a pandemia, durante o início da pandemia, eu já tinha feito uma seleção de 6.000 fotos das minhas preferidas. Apenas Dessas 6.000, cada dia, eu colocava o show aleatório e passava 60 fotos diferentes. Dessas fotos, a Malu estava escolhendo uma dessas 60. E depois eu pegava, eu estava buscando nessas mesmas 60 para achar uma que estava dialogando com ela. Então, por exemplo, essas duas, Vamos escolher a primeira. eu estava, cada vez eu estava tratando, a gente tinha tempo. E a gente estava vivendo numa uma casa no meio do mato, então a gente estava bem isolado. Então, bom, tempo a gente tinha. Então eu peguei cada foto, eu estava limpando ela, tirando todas as poeiras, fazendo um tratamento caprichado. E eu achava um título que correspondia para essas duas fotos, buscava exatamente as datas, os lugares dessas fotos. Às vezes precisava buscar bastante, porque eu precisava fazer um pouco de trabalho de detetive. E quando tinha plantas ou animais, eu estava buscando os nomes certos das plantas e dos animais. E tudo isso eu estava fazendo em 3 línguas, francês, inglês e português. Eu fiz uma publicação diária durante mais que 700 dias. Então, esse desafio, eu consegui andar com esse desafio 700 dias. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Porque mesmo depois do fim do confinamento, a gente estava também o receio de voltar numa vida social normal. Então, eu publicava também todo dia no Facebook e no meu site. Então, vai ter uma seleção dessas fotos. Não, nós vamos ver as 600 dias. Não. Só como texto, não tem tudo. Não é muito porque textos ou outras coisas. Então, espero que essas fotos falem por ela mesmo. Tem algumas que eu tenho uma ou duas anedotas, mas fica à vontade para pedir informações ou detalhes. Pode ser. Tem todo o texto. Então, esse é um amigo, clown, artista, e esse é um das. Ai, gente, ele é bom pra congelar. E vem perto daqui.
Iradense e a Índia. Essa foto eu ganhei um prêmio, um concurso de fotos da cidade do espaço em Toulouse. Eles faziam um chamado e eu ganhei um prêmio com essa foto. Eu gosto muito de aviação. Então, Que fotaço. Essa eu tive, Muito difícil. eu tive tanta sorte de ter a lua, exatamente. Então, foi uma ideia. Parece que é tipo uma montagem. Você montou. Muito legal. Sorte é como preguiçoso, chama o trabalho duro ali, né? Eu sei. Eles são fofinhos, amor. Muito bom também. As duplas estão geniais. As composições. Que eu senti. Depois deixa o endereço do seu site. Né? Sim. Ele é um pouco chato, Tem a gente que precisaria ver fazer isso. mas depois eu tomo tempo. Comprar turnos. Não, Índia. Muito bom. Se você também uma ideia, você pode me falar. Vamos usar o gente. Às vezes eu penso. Genial. Cadê minha pena? A Garcinha achou. Ela achou, ela tá indo ali, ó. Ela achou. Ela achou a pena, tem lá buscar. Lá, Sesc igual o Coisa, como é bom. Sesc Bastante igual o espetáculos, tenho bastante. Deixa o show dando aqui. Afonso. Essa é uma das fotos preferidas Eu da adoro. Do Nepal. Canoa, né? Minha namorada aqui. A Mariana. Aliás, essa menina está morando em Paraty agora. É mesmo? A Mariana na Haruê. Mariana Abuelo. Ela tem um espaço de brincar. Ah, eu ultrapassei um pouquinho, porque eu limpei um pouquinho, porque Tava muito boa. com respeito para ela, eu tirei. Tinha tempo. De lá, ninguém toma banho. É incrível como as duplas fizeram as fotos. E essa é outra coisa. Eu fiz um erro de debutante. Eu coloquei um 200 mais um dobro e queimei meu sensor. Mais vezes a foto. Mas ficou lindo, valeu a pena. Ok. Eric, valeu a pena. Ficou lindo, parabéns. Muito legal. Sacrifício pela arte. Eu reparei, quando eu fiz a seleção, que essa é a história de Trindade. Não lembrava. É o seu filho, né? É essa aqui. Linda só. Lembra que eu estava durante a pandemia forte. Essa é a única foto de realmente um famosíssimo Paul Simon. Eu estava com 600 mil pessoas atrás de mim. Era um show em Roma, de graça, e a gente chegou às 8 da manhã para ficar na frente. Mas eu tirei bastante fotos.
Mas a única que saiu bem é essa. Todos os outros eu estava até tão dentro do show e sempre pessoas me falam, ou você faz um show para curtir o show, ou você faz outro. Os dois, essa foi... Pode crer. Muito bom. E é médico que faz essas análise no caso. As duplas fazem todo sentido. Maravilhoso. Não são óbvias, mas fazem todo todo sentido. sentido. Às vezes estava Sensacional. às vezes estava muito difícil. Às vezes passava 3 horas nessa sessão da mensagem. Essa foi muito difícil. Sensacional. Poderia ser. Poderia ser para te ver. Acho que Rio de Janeiro. Amém. Precisa de São Mateus. A gente vai fazer as fotos. Essas duas meninas. Linda. As roupinhas bem, gente, no meio do frio. Ah, essa. Muito bom. Não, essa Nossa. eu ultrapassei um pouquinho. Porque essa tem uma história, a história real. Quando eu fui para a cabana de Scott, no caminho, eu achei essa. Eu achei, me deu a impressão de uma cabeça de foca. E meia hora depois a gente chegou na cabana. E tinha uma foca, essa, que estava esperando para dar luz. Era uma outra foto. Então, parece que realmente é uma história. É a foto que eu coloquei aqui, não é a foto que estava na dupla. É uma outra foto de foca, mas essa foto. Mas tem uma outra porque não estava dentro dessa cena. Essa foto, eu hesitei para colocar ela no convocatório de autorretrato. Porque o reflexo vermelho aqui que não parece tanto aqui. Estava eu. Estava eu com uma roupa vermelha. Então, mas bom. Foi sério. Pode ser Foi sério. Então, mas bom. Então eu escolhi um. Muito bom. Bonito. Os diálogos entre as fotos são incríveis. Encantadores. Gratidão. Genial. Tudo torto. Muito bom. Você é torto assim mesmo? É torto assim mesmo. Vai Ah, deixa eu continuar. ver. Essa dupla, quando eu estava buscando, eu escolhi essas duas fotos. E depois eu estava buscando que estavam esses prédios. E por acaso, são 2 prédios de arte, de cultura. Porque esse é quase um squad de artistas, e aqui é a cultura do edifício da Santander, que está de arte. Também que acima do prédio está dedicado à arte. A diferença é que uma tem investimento e a outra é ocupação. A BS foi na busca desse eu não sabia. Nós vamos pensar nele eternamente como Vanessa. Já não é faz 30 anos. Que ótimo. Muito bom. Incrível. Muito bom. Pois é, ela.
gritando de dor. Disfarçou bem. Disfarcei Segurou o bem, né? personagem, né? Está ótimo. Pra variar, eu tinha quebrado um dedo, então eu tenho umas histórias. Mas parece que é tão... Não. Não, e ela tá quebrada no dedo. Dominante é uma. Vai lindo. Bom. Eu acho que eu vou lançar um desafio de dupla. Desafio de Tô duplas. pensando, hein? Começando a pensar na possibilidade. Um mapa faz umas ondas. Então, a gente foi aqui na praia do Sapinho. Ah, Jesus. Estão cansados mesmo. Então estão com a linha de soninho. Eu acho máximo essa parte azul, né? Adoro olhar dessas. Deus, Esse cara é... Ainda tem o pé azul, né? Diferente. É, Bahia não. Bom. Parece de pelúcia. Não é? Parece. De novo, eu estava durante a pandemia. Então, 393 dias. Bom. Olha o ser, olhando chegada dos poderes. olha, respeito pela indústria. É uma peça. é uma ensinação da história da civilização. Ah, entendi. E olha, o olhar do homem Na Índia. Bom. E na verdade ele está indignado com o É? rapaz aqui, ó. Ele já está usando o colar. Essa foto é mais ou menos o mesmo momento que a gente viu a menina que estava na frente do corredor sombrio, lá então a foto anterior. E a Malu estava totalmente desconsolado de ver o estado da Índia nesse lugar, que estava um horror total, dentro do ônibus. Voltaram da Índia e começou a pandemia. É. São Paulo. Pra perto da aldeia. Que maneiro. Lá no caderno tem as fotos do caso. Seria metade. Não vai na boca da Ziria. Tá. Isso, já deu. Você consegue. Ai, são cheios tão bonitinhos, são bonitinhos. Essa também tá linda. Eu amo bateria de banda, gente. Muito bonitinho. E ela descendência. Muito pequena. Onde a gente está vivendo tem muitos incêndios, muitas queimadas. A letra é chique. A bola preta A bola branca. E a bola branca. Eu sei que eles estão falas diferentes. Eu amo relírio, desse essência. Isso é complemento também, isso
e a gente chega no fim. Ah, Essa mãe é uma mãe de uma criança com muita deficiência. Ela batalha sozinha. E ela está de todas as manifestações, todas as lutas. Realmente uma guerreira. E quando eu aprendi aqui, é bem isso. Muito obrigado. Obrigado. Gente, eu vou pedir, antes de vocês irem embora, para a gente reunir todo mundo ali na entrada, fazer uma foto dessa galera toda junta, bonita. Pode ser? Posso contar com vocês?